Oi, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas. Semana passada errei até o nome do programa aqui. Vamos começar um Reflexões Psiquiátricas hoje, falando de um tema que domina a nossa vida, né? Um tema que comanda a nossa vida e que pouco sabemos a respeito dele, pouco sabemos a respeito das variáveis. Mônica, Adriana, prazer. Ives, meu professor de filosofia. Vanessa, temos muito que conversar. Marcinha, tudo bem? Oi, Bebela, tudo bem? Lúcio, doutor Lúcio, tudo bem? Oi, doutora Alessandra, boa noite. Estamos esperando o professor André Roncaglia, né, que vai nos falar sobre economia. Economia sem economês. Tá? Doutor Humberto de Rondônia, muito prazer. Como é que vai? Tá, já após a live te ligo para a gente conversar, Vanessa. Então, professor André Roncaglia, eu fui assistir, a nossa querida Adriana Massetti está aí, ela, mais uma vez, né, Adriana, você é madrinha dessa live de novo, porque você indicou o André. Aliás, o André deve ser músico, né, Adriana, pra você conhecer ou não? Ele é músico. E eu fui assistir as lives do André no YouTube, e são uma aula. Oi, Nenê, boa noite. São uma aula de economia, viu, Helena? Vale a pena assistir. Ada, boa noite. Sim, tá vendo? Eu tô sabendo. A música une todo mundo, não é isso? Canindé, tudo bem? Não recebeu o meu livro ainda, mas vai receber. Tá? Gláucia. Bom, agora estamos esperando o André. Será que o André já entrou? André, acho que você não entrou ainda, não é isso? Oi, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. Cara, eu sou um amador. Estou fazendo isso porque eu acho que é um papel que eu acho que a gente tem que fazer, que é defender as humanidades diante de tamanha desumanidade, né, que nós estamos vivendo no Brasil. Vamos aguardar o André. Eu acho que o André não entrou, né? Ah, não, é corintiano? Roncaglia? Que horror, achei que ele era palestrista. Tô tão triste que o Palmeiras perdeu, muito triste. Isso tem perturbado as noites, muito. Acho que o André não entrou. Não? Será que ele entrou e eu não o vi? Vamos. Ah, tá aí o André, né? Olá. Opa, André, boa noite. Boa noite, tá aqui, tudo bem? Desculpa a demora. Eu achei que eu já tivesse te adicionado, aí fiquei esperando aparecer o teu stories. Escuta, é um prazer te receber. Eu vou falar daqui a pouquinho que te conhecer foi um privilégio, porque eu comecei a te seguir no YouTube. Aliás, o Bruno Vieira aí escreveu pra gente, mas eu não acho o André aqui no Instagram. Então, vai lá no YouTube que o canal dele é maravilhoso, né? E agradecer a Adriana Massetti, que é nossa amiga, diz que você é um músico sensacional.
E apesar de italiano, é corintiano, é isso mesmo? Exatamente. E ela é uma excelente amiga. É. André, Muito generosa. eu começo te agradecendo. Espero que você esteja me ouvindo e todo mundo me ouvindo bem. Perfeitamente. Para fazer uso de alguma coisa. André, você graduou-se em Economia na PUC de São Paulo em 2003. Você tem mestrado, doutorado e é professor adjunto da Unifesp, não é isso? Exato. Eu fui te ver no YouTube, cara, e achei sensacional os seus conteúdos. Eu vi aqui como é que é economia sem cloroquina. Né? E eu achei sensacional a paródia, não sei se é paródia, que você faz o é exatamente uma paródia. Não é o Shanghai Connection? A gente teve que mudar para Conexão Xangai, porque a rede estatal chinesa já tem um Shanghai Connection. Então a gente teve que registrar com Conexão Xangai. Você ia pagar royalties. Né? Exatamente. O problema eram os processos, né? A gente não queria tomar processo, na verdade. Tem alguém dizendo que não ouve nada? Será que é a sua conexão, Carla, ou é a gente? Eu vou continuar se alguém achar que tá ruim. Eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Tá. André, eu começo perguntando, você pode me contar e contar para a gente aí, brevemente, qual é o teu percurso até chegar a professor adjunto da Unifesp? Claro. Eu, na verdade, eu queria ser veterinário, né? Quando eu era adolescente, eu tinha essa vontade, gostava muito de animais e tal. E aí meu pai falou, olha, se você gosta de animais, é melhor você ter um, né? Melhor você não ir trabalhar com animais, porque não necessariamente você vai gostar. E aí eu acabei indo para a economia um pouco por influência do meu pai, meu irmão também é economista, tá cheio de economista na minha família. E no meio da graduação eu decidi ir para o movimento estudantil. E no movimento estudantil eu descobri um pouco essa habilidade que eu tinha de explicar as coisas, ou pelo menos, como dizia uma amiga minha, deslocar a nuvem, né, de um lugar para outro, pelo menos. E aí eu acabei indo para o mestrado, fui estudar história do pensamento econômico, a história das crises financeiras, dentro da escola austríaca, que é uma escola hoje super controversa e que alberga, né, os libertários, o pessoal que acha que o Estado tem que ser muito pequeno. Mas eu fui estudar uma teoria monetária ali, e a partir dali eu me interessei por inflação. E aí no doutorado eu fui tentar compreender a evolução das teorias de inflação aqui no Brasil. E uma vez que eu havia concluído o doutorado, pintou a oportunidade de trabalhar numa área que eu tinha, na verdade, trabalhado muito pouco, que era pesquisa até ali 2015. Eu sempre, né, logo que eu terminei o mestrado, comecei a dar aula, pesquisei muito pouco, e aí apareceu essa oportunidade na Unifesp, eu decidi abraçar e estou lá desde então, desde 2016. E hoje eu estou trabalho com macroeconomia do desenvolvimento, com finanças, eu dou aula de finanças em economia, trabalho com desigualdade, né, evolução do pensamento também sobre desigualdade, por que é tão difícil para sociedades combaterem de maneira sistemática uma desigualdade que acaba crescendo além da conta, né? Alguma desigualdade em si não é, em geral, entendido como um problema, mas uma desigualdade abissal é entendida, assim, causa, né, uma série de danos para todo o tecido social, a democracia e uma série de problemas que a gente pode explorar caso você tenha interesse. Tá. Então você vai me permitir fazer perguntas de amador, né? Tudo que eu Claro. economia, aquela história da riqueza do homem, do Léo Huberman, já li alguma coisa. Fantástico. O austríaco é o Mask, não é? Mask é o nome dele, que contemporâneo do... Qual? Eu estou tentando lembrar o nome do economista austríaco que é contemporâneo do Freud. Né? Bom, então vamos começar botando você aí em maus lençóis. Né? Se eu tiver que perguntar para alguém por que esse país é tão cruelmente, é tão desumano na sua distribuição de riquezas, eu tenho que perguntar isso para um político ou para um economista? Você pode perguntar para os dois. As respostas vão ser, na verdade, diferentes, mas elas vão ter um elemento em comum. Né? Mas, em geral, o Brasil ele é um país muito desigual, né? Porque a gente tem um passado escravista muito forte que acabou entrando, né, no nosso DNA social e político,
E uma vez que a gente superou a escravidão, a gente não conseguiu fazer uma transição adequada para incorporar e absorver essa mão de obra que foi tratada durante muito tempo como uma propriedade de uma maneira adequada. Combinado a isso, a gente tem a evolução de um tipo de Estado que sempre foi muito, vamos dizer, conivente com os excessos das nossas elites econômicas e políticas e acabou sendo capturado numa rede que é difícil de desentranhar, em que o patrimonialismo se manifesta tanto na corrupção de agentes do Estado quanto na corrupção de agentes privados. O resultado dessa combinação é que você tem uma desigualdade abissal, uma das populações carcerárias mais volumosas do mundo, e em certos aspectos a gente se combina bastante com os Estados Unidos, né, nesse aspecto de como a gente lida com a população afrodescendente, e o resultado é esse, é uma sociedade desigual com uma dificuldade enorme de você trabalhar o sentimento cívico, o coletivo, de uma maneira a garantir oportunidades para todos, e aí sim, né, começar a pensar num sistema meritocrático, porque hoje eu sempre coloco para os meus alunos que gostam de ler história americana e muitas vezes importam as lutas sociais, né, e dos direitos sociais dos Estados Unidos, é que lá nos Estados Unidos, o negro, ele chega na entrevista e ele é discriminado. O negro no Brasil não chega na entrevista para ser discriminado. A gente é tão abissal a nossa desigualdade que as populações que são minorias políticas, muito embora elas sejam maiorias populacionais, elas não conseguem nem, vamos dizer assim, o macabro direito de ser discriminado frontalmente. Então a gente tem que trabalhar muito ainda para conseguir remexer, né, essa terra, esse barro político, para conseguir melhorar bastante. Fizemos alguns avanços, é verdade, mas acho que ainda tem muita coisa para avançar. Em geral, se diz que a saída, eu imagino que é apenas parcial, é a educação. Deve ter mais coisa, não é? Não, a educação certamente é um caminho e ela sempre deve ser prestigiada, promovida, para além daquilo que a gente conseguiu fazer. Mas aqui ainda assim existe o mesmo problema do patrimonialismo. Apenas esse aspecto que eu estou levantando, dessa relação nociva entre o Estado e as elites políticas e econômicas, como elas usam o Estado, que a gente pode ver, por exemplo, na luta que foi o ano passado para defender o Fundeb, que é o fundo, né, de promoção ali da educação, do ensino básico, que garante que o Estado, o governo federal, complemente os fundos estaduais e municipais de apoio, né, de financiamento da educação. Foi uma luta, porque quase assim, o Bolsonaro queria pegar uma parte desse dinheiro e destinar para a renda básica, quando a gente fala assim, não, mas isso aí é da educação. E aí, uma vez superado isso, tem um segundo problema que marca um país de dimensões continentais como o nosso, que é a desigualdade educacional. Então, é quase uma loteria no Brasil você conseguir, se você é uma pessoa que usa a educação pública, você conseguir entrar numa boa escola, né? Porque depende de onde você mora, depende da oferta de vagas. E aí o que acontece? Você tem municípios e bairros que têm uma quantidade de recursos razoável, então a qualidade do ensino naqueles municípios ou bairros é fantástica, e às vezes do lado você tem um município muito pobre. E a mesma criança que às vezes mora com alguns quilômetros de distância de uma outra, ela recebe uma educação muito pior. Por quê? Porque o recurso não chega onde ele tem que chegar. E aí tem um exemplo muito simples, que é um indicador que chama CAC, que é o custo de aluno por custo aluno qualidade, que garantiria que você, em vez de simplesmente colocar uma quantidade mínima de recursos para cada aluno, né, que é o quanto o aluno custa no Brasil, que é cerca de R$ 3.200, você garantiria um mínimo de qualidade no ensino. Então você não colocaria na escola, por exemplo, os R$ 3.200 que você colocaria para um aluno mediano numa escola que tem estrutura. Você colocaria, por exemplo, R$ 4.000 por aluno naquela escola, porque isso garantiria uma qualidade mínima que faria equiparar a qualidade da educação. E veja, a gente não consegue avançar, tá? Esse negócio foi regulamentado, o CAC, em 2014, regulamentado não, ele foi aprovado em 2014, ele já é pensado desde 2003, até hoje não tem regulamentação em cima disso. Por quê? É uma disputa enorme. Por que a gente não pode, né, garantir mecanismos de qualidade idêntica para todo mundo dentro do território? Então note como mesmo aqui a gente tem esse fenômeno da desigualdade aparecendo de maneira brutal. Você falou de empresariado e eu vou lembrar de um exemplo
que nem é o mais vergonhoso, nem é único. Por exemplo, de um empresário que fazia parte do Conselho Monetário Nacional, quando baixou o Sarney congelou o preço, e dizem que mandou os seus supermercados ficarem remarcando preço na calada da noite. Esse é só mais um exemplo do empresariado nacional. Você acha que o empresariado nacional sofre uma crise ética ou não é crise? O empresariado nacional padece de falta de ética de maneira endêmica? Não, eu acho que essas coisas estão no sistema. Eu acho que, em geral, a maneira como a nossa sociedade funciona, ela gera conflitos intermináveis pela renda. Então, a gente sempre tem que pensar que economia é quanto eu me esforço e quanto eu recebo por esse esforço. Então, a gente tem pessoas subindo ladeiras com carrinho de papelão, com carrinho puxando papelão ou latinha nas costas, ganhando quase nada, e pessoas sentadas em casa o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada, vivendo de renda e ganhando, né, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de reais por mês. Então, essa é uma sociedade que não remunera adequadamente as pessoas de acordo com o seu esforço. E aí tem um problema. Todo mundo quer melhorar de vida. O que entra um conceito que a gente usa em economia, que é de renda relativa. Então, em geral, a elite olha para o país e fala o quê? Olha, se eu conseguir dar um salário mínimo para todo mundo, pelo menos, então essas pessoas vão ficar bem. Isso não é verdade, porque uma vez que a pessoa tem um salário mínimo, ela vai querer ter 2. Depois ela vai querer ter 3. E isso vai fazendo com que uma vez que ela suba, ela não queira cair. E esse problema da renda relativa gera um problema, gera uma outra consequência, que é o quê? Todo mundo quer sempre mais. Isso gera posturas defensivas. Então eu não consigo olhar para a minha sociedade quando eu estou fazendo ali o meu negócio. Foi o exemplo do Madeiro. O Madeiro chegou, né, no início da pandemia e falou assim, 7 mil pessoas vão morrer, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que continuar funcionando. Mas este é um comportamento individual que ele teve que está no restante do coletivo dos empresários, mas ele é sistêmico. Como teve muita gente que correu em direção ao vírus porque tinha que defender uma renda, ou porque não estava olhando para o que estava acontecendo. E quando que você faz isso? Quando você está se defendendo, quando você está numa posição em que você não confia no próximo, em que você não entende que o Estado está olhando para você. 40% da população do Norte e Nordeste, na média, tá, não tem condições de respeitar o que a OMS fala. Não tem condições. Não consegue manter uma pessoa, 2 pessoas no máximo por banheiro, não tem como ficar em casa porque não teve acesso à renda, não tem infraestrutura básica nem para lavar a mão. Então você imagina uma sociedade em que tem gente viajando 10, 20 vezes para Miami por ano e pessoas que têm que tomar um pau de arara para depois de 3 horas pôr o filho na escola. Não tem jeito, é uma sociedade de conflito. E aí acaba gerando esses comportamentos que são, evidentemente, questionáveis do ponto de vista moral, mas eu sempre defendo que a gente não deve colocar isso no indivíduo. Muito embora o comportamento do indivíduo seja, né, reprovável, seja questionável. Mas isso é sistêmico. Tá. Eu vi você sabe que aqui nesse bate-papo, nesse programa, eu não digo o nome do cara, né? Eu chamo ele de nefasto, né? Tá. E você outro dia, sem meias palavras, chamar de negacionista, genocida, homofóbico, racista, esgoto da ditadura. Vibrei quando você falou isso. Eu perdi muitos seguidores por isso. Eu perco sempre que eu falo mal desse psicopata, 50 me abandonam, mas a gente depura, não é? Você vai depurar. Sim. A Ford saiu do Brasil após 100 anos. A Forever 21, a Audi, a Mercedes, a General Mills, quer dizer, que faz o ioki, né? Nós vamos ficar sem pipoca para o cinema, não é? Por que está todo mundo indo embora do Brasil? Bom, o Brasil ele tem um problema grave, que é desde 2015, nosso mercado interno implodiu. Implodiu, literalmente. Então, para quem está nos assistindo aqui entender o que é economia, a economia é uma rede que se autorreforça, uma rede de transmissão de contatos. Então, cada elo tem que estar conectado com o outro e a gente vai passando uma corrente elétrica por esse elo e ela vai se autorreforçando. Então, quando eu gasto, eu estou gerando renda para você. Tá? Quando você gasta, você está gerando renda para outra família. E assim por diante. Então, é preciso que o barco vá se mexendo. É como a bicicleta, ela só se equilibra em movimento. Você tem que movimentar a economia. O que aconteceu desde 2015? A gente veio de um processo eleitoral fratricida,
muito violento, né, que foi 2014, e a Dilma, então, faz, né, um estelionato eleitoral, porque ela promete que ela vai fazer um ajuste lento, gradual, e ela coloca o Joaquim Levy na economia, que joga, né, faz um ajuste fiscal bem rápido, bem intenso, né, começa a cortar gasto público intensamente, o Banco Central joga a taxa de juros lá para cima. Qual que é o resultado? O investimento morre, porque você tem uma crise política que nitidamente estava se iniciando, ou seja, quem olha para o futuro não sabe o que vai acontecer. Então o empresário não investe, certo? Taxa de juros lá em cima, o empresário fala, tá caro, não vou pegar empréstimo, não vou investir. Uhum. E se eu não vou investir, eu não vou empregar pessoas. Se as pessoas não estão empregadas, o que acontece? Elas não consomem. Se elas não consomem, a gente tem exatamente os trens aqui de São Paulo lotados com pessoas vendendo, né, coisas ao longo. Tem mais gente vendendo coisas dentro do trem do que efetivamente passageiros que estão indo de um lugar para o outro. É uma coisa impressionante, quem anda de trem na CPTM vê isso. E uma vez que ocorre essa mudança, essas pessoas não conseguem encontrar emprego de novo. E aí você tem uma combinação de juro elevado durante muito tempo, com uma taxa de desemprego muito elevada, ou seja, as pessoas não têm renda, e isso durando muito tempo. Ainda que com os ajustes que depois, né, o governo foi fazendo, o empresariado não angariou a vontade de investir, porque ele não sabe quando vai acabar a crise. E aí quando entrou o Guedes, ele falou, semana que vem melhora, semana que vem melhora, semana que vem melhora. E a gente já está no 3º ano de governo e essas coisas não melhoram. Por quê? Porque o governo está cortando aquilo que nós, economistas, são de uma vertente mais keynesiana, a gente fala assim, é a alma, é o estímulo da economia, que é o poder de gasto do governo. Então, quando o governo chega e fala assim, olha, eu vou cortar gastos, ele está cortando renda que está indo para a mão de médico, para a mão de enfermeira, de guarda, de professor, que vai consumir na economia. Não é à toa, tá, que quando o governo colocou 230 bilhões de reais no ano passado na mão das pessoas com 600 reais mensais e depois mais 3 parcelas de 300 reais, a economia avançou e a popularidade do presidente subiu, mesmo ele fazendo tudo ao contrário do que ele deveria. Esse é o poder do Estado. Significa que a gente pode fazer isso sempre? Não, mas não fazer, né, de uma maneira gradual e contínua gera esses problemas que a gente está vendo. É uma expectativa que nunca se realiza e os empresários ficam sempre esperando. Ele olha para o empresário do lado e fala assim, você não vai investir? Aí o empresário do lado fala, não, eu vou, mas você tem que investir. Não, vamos esperar o terceiro investir. Se ele investir, a gente faz. E fica esse jogo de espera e ninguém faz nada. Resultado, a economia implode. A gente está assim há 5 anos. A pandemia simplesmente escancarou esse processo, deixando isso mais evidente. Taxa de juros alto é benefício para os rentistas que você estava falando? Quer dizer, eu não vou investir em nada, eu vou deixar meu dinheiro rendendo, não preciso trabalhar. Taxa de juros alto tem este malefício para o país? Tem algum benefício? Tem para os rentistas. Os rentistas gostam, né? Então, por exemplo, essa é uma questão assim, que ela é mais complicada, mas eu vou tentar colocar de uma maneira simples, assim, para quem não é iniciado nesse tema. Se você tem um título da dívida pública que rende a Selic, quanto mais alta for essa Selic, em média, tá? Em geral, você ganha mais dinheiro com isso. Então, suponha que você foi lá, conseguiu guardar 5 mil reais ao longo de 2, 3 anos, você falou, vou comprar título público, que não, o país não quebra, né? Então, o governo, a economia pode estar explodindo. Você chega lá no Banco Central, no Tesouro Nacional e pedir o seu dinheiro, ele vai te dar o seu dinheiro porque é o governo que emite dinheiro. Então, você terá o seu dinheiro. Quanto ele vai valer, a gente não sabe, mas você terá o dinheiro. Sim. Se a taxa de juros desse título sobe, então você ganha mais. E esse é o ponto. Então, o que acontece? Pessoas que vivem de juro, elas gostam de juro elevado, porque remunera melhor os ativos dela. Qual que é o malefício disso? Você está subindo o sarrafo para toda a economia, porque pensa, a gente tem um título que tem risco zero. Você receberá teu dinheiro, não importa o que aconteça. Você tem risco zero. Todas as outras atividades que têm um risco maior que zero vão ter o quê? Vão exigir um pagamento maior. Então, quando você sobe a taxa de juros básica, você está subindo o sarrafo para todas as outras atividades. Então, quem vai investir, por exemplo, em produzir automóvel, vai falar assim, se a Selic subiu, então o meu negócio tem que dar um retorno maior. Aí o empresário chega no mercado, tá, e fala assim, vocês querem comprar mais? Aí a pessoa fala, não. Ah, legal. Então, se eu preciso ganhar mais, o que eu vou ter que fazer? Cortar custo. E qual que é o maior custo, em geral? Tá lá. Mão de obra.
E aí você corta a mão de obra. Então esse é benéfico para quem vive de renda, mas causa esses efeitos danosos na economia em termos do ritmo de atividade, do ritmo de investimento. Tá. E a gente não pode esquecer que o Brasil ficou durante alguns anos com uma taxa de juros muito elevada. Então isso inibe muito a atividade de investimento, que é o que efetivamente acaba ajudando a economia a avançar. Tá. Quer dizer, você falou o país não quebra, mas o presidente da República que chega e diz assim, o país está quebrado, está fazendo um benefício ou um malefício para o país? Mas assim, eu como economista, toda vez que ele fala, eu já me preparo para explicar as coisas, né? Porque isso gerou uma controvérsia enorme. O Bolsonaro, ele não conhece nada de economia, nunca fez esforço para conhecer. Então, quando ele falou aquilo, na verdade, o que eu entendi que ele estava dizendo é o seguinte: as empresas estão quebradas, o país está quebrado e o governo não tem como pagar isso, não tem como suportar a economia inteira. Ele não está errado, porque quase 800 mil empresas quebraram durante a pandemia. A maioria delas de micro e pequenos empreendedores. A gente está falando de mais de 800 mil empresas. 800 mil. Um universo aí de 5 milhões, mais ou menos. Então é uma coisa brutal do ponto de vista social e econômico. E aí quando você vai ver o que o Estado deveria ter feito, não fez tudo o que poderia ter feito. E quando fez, demorou demais, acabou jogando dinheiro na mão de gente rica. Quando você pega a distribuição do auxílio emergencial, você vê que até os 10% mais ricos receberam o auxílio emergencial. Você teve fraudes de 2 milhões de funcionários públicos, se eu não me engano, no Distrito Federal ou em Goiás, não sei qual foi um número monumental assim, de pessoas, no total, não eram só de funcionários públicos, mas 2 milhões de pessoas que não deveriam ter recebido aquele dinheiro, e receberam, né, por um erro de política social, um erro de programação. O dinheiro acabou indo para quem não deveria. O resultado qual que é? Tudo muito mal feito, sem planejamento nenhum. E novamente, tá? Que não é alguém aqui que tem um viés de esquerda falando. Eu estou falando de gente insuspeita de socialismo, de comunismo, como Vera Magalhães, Miriam Leitão, Sardenberg. Pega quem você quiser da linha que é mais centro-direita, tá falando a mesma coisa. Não tem planejamento nesse governo. E o que a gente está descobrindo, até a Cláudia está perguntando o que eu acho do livre mercado, é que não existe livre mercado. Ou seja, não existe um mercado funcionando sem Estado. Né? Para funcionar um livre mercado, você precisa de um negócio chamado propriedade privada. E a propriedade privada é mantida por um contrato, que quem garante é o Estado. Então não tem livre mercado sem o Estado dando suporte por trás. Aí o presidente vai lá, chama o seu ministro das alucinações exteriores e manda brigar com a China. Aí ele briga com a China e briga com o novo presidente dos Estados Unidos. No meio do caminho, ele ofende Israel. Aí ele vai lá e faz o quê? Ele cria um problema gigantesco para a gente, gigantesco do ponto de vista externo, e o presidente vai lá e chama o seu ministro do meio ambiente e fala assim, ó, vamos retornar ao século XVI e pôr garimpo na Amazônia. Porque é um avanço tecnológico a gente retornar Pedro Álvares Cabral. Aí a Europa, que é onde está grande parte do dinheiro do mundo, o sistema financeiro deles olha para o Brasil e fala assim, então, gente, mas eu não estou mais investindo em coisas que derrubam a Amazônia, em atividades que têm muito carbono, eu estou investindo em tecnologias verdes. Ah, mas esse é o livre mercado. Esse é o livre mercado que ele pregou. Aí o que ele faz? Suécia é comunista. Europa não quer me ajudar. Aí para pensar, isso é política de Estado. A política de Estado ofende os princípios básicos do mercado internacional. Então não é um governo que tem qualquer padrão ideológico. Ele é um governo que se ajusta àquilo que é conveniente, o que eles acham que deve ser a economia. Por isso que, né, a gente está nesse lodaçal que a gente não consegue sair. Você citou o Sardenberg, que é um amigo pessoal que já esteve aqui. Tem até um livro que diz que ele não é neoliberal, ele é liberal, mas até ele vem aqui e diz que esse governo, quer dizer, de todas as matizes, está todo mundo insatisfeito com a incompetência desse. Sim. Não é? Principalmente os liberais. Se você é liberal mesmo, não neoliberal que acha que é só, né, libertar tudo, desregular os mercados e a coisa funciona. Não, se você é liberal de verdade, você acredita na democracia, você acredita nas liberdades individuais, você acredita na igualdade de oportunidades, que o Estado tem que garantir ali, equilibrar o campo.
para todo mundo avançar, você olha para esse governo e fala assim, tá tudo errado. Porque liberal, olha para frente, liberal não gosta de ruptura, liberal não gosta de revolução violenta, liberal gosta de mudanças graduais que respeitam a nossa tradição, respeitam as instituições e acreditam na negociação conversada. Isso é um liberal. Né? Então você pode acreditar que o mercado é importante, mas e falar, olha, eu quero pouco Estado, a não ser nas situações que o Estado precisa ajudar a sociedade. Mas você não acha que assim, ó, libera tudo que dá certo. E aí você fala assim, mas André, você é do Partido Comunista. Não, quem fala isso é o FMI. O FMI está falando isso. A gente caiu no conto de que o neoliberalismo resolveria esse problema. Isso é um texto do FMI, gente, 2016. Neoliberalismo superestimado, oversold. O neoliberalismo prometeu aumentar a produtividade, diminuir os problemas de estabilidade macroeconômica e reduzir as desigualdades. O FMI falou, falhou nos dois, está na hora de mudar. Joe Biden assume falando o quê? Mais Estado. Buy American. Nós vamos comprar produtos americanos. Nós vamos proteger a nossa economia. Essa é a nova onda. Por quê? Se você não fizer isso, você não protege a sua sociedade enquanto tem uma pandemia. As pessoas não entendem que a gente está gastando mais com forças armadas. Tá? Que da tua área. Qual que é a força armada da sociedade contra invasões alienígenas? É o sistema de saúde. O SUS protege, é o nosso sistema de defesa. E a gente está fazendo o quê? A gente demora para transferir recurso para ele enquanto a gente está sendo atacado. E quem está no poder? Militares, que deveriam saber que sob ataque você fortalece suas forças armadas. Só que o nosso ataque não vem na forma de bomba, ele vem na forma, né, de um micro-organismo que está, né, nem micro-organismo né, uma fitinha de RNA que está causando toda essa pandemia. Eu não te interrompi porque você ficou meio fantasmagórico aí, agora voltou legal. Isso tem a ver com aquela PEC da morte, né? Eu, como médico, olho para aquela PEC 241, que acho que foi o Temer, que congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. Não tem a ver com essa... Isso é a PEC da morte? Então, essa é a emenda constitucional 95, essa, que é a do teto dos gastos. Né? Então, essa PEC, que depois passou como essa emenda constitucional, ela faz algo que é inédito na história da civilização, que é você colocar na Constituição de um país a necessidade de reduzir o tamanho do Estado. Porque o que você faz quando você cria um teto de gastos? Você está dizendo o seguinte, ó, primeiro, você tira do teto gastos que são incômodos para a elite econômica, entre eles, juros da dívida pública. Os juros não entram no teto de gastos. Depois, você remove as desonerações tributárias, que só o ano passado foram 320 bilhões. Bilhões. Só o ano passado. Que as empresas e pessoas físicas não pagaram de imposto. Né, por meio do simples do imposto de renda, por meio de outras desonerações, assim por diante. O Bolsa Família, só para as pessoas terem uma ideia, ele custa 30 bilhões por ano, para cerca aí de 13 milhões de famílias. Então, a gente está falando de um gasto que é 10 vezes maior para um punhado de gente muito menor. Isso é dinheiro que o Estado não recebeu. Só todo o gasto da pandemia foi menor do que isso, ou seja, se a gente não tivesse essas desonerações, toda a pandemia poderia ter sido enfrentada na parte do auxílio emergencial sem ter que aumentar gasto. Dito isso, o que o teto faz? Ele remove essas coisas do teto e fala assim, olha, todos os gastos obrigatórios e os discricionários, que é o que sobra ali, que não é constitucionalmente definido, o governo pode gastar como ele quiser. Que é o que, em geral, é investimento, é o que sobra. Este ano, no ano passado, o Brasil investiu 0,4% do PIB, é a mínima histórica. Isso não dá nem para manter viaduto. Não é à toa que os viadutos estão caindo, as estradas estão esburacadas. Isso eu não estou falando de São Paulo, não. Estou falando no resto do Brasil, porque o paulista acha que o Brasil é São Paulo. Né? Principalmente quem mora na cidade de São Paulo, acha que o restante do Brasil, né, mimetiza aquilo que acontece aqui. Não tem ideia do que é o Brasil. Então a gente não está investindo nem o mínimo para manter a infraestrutura. Imagina hospital, escola, tudo isso que vai, né, diminuindo com o tempo, sem falar nas pessoas que não têm acesso à infraestrutura. Qual que é o resultado, Tati? Você tem gastos que eles vão crescendo quase que vegetativamente.
Porque você tem diferentes profissões, diferentes carreiras no Estado, que tem regras demarcando quanto que avança o salário e assim por diante, e tem previdência, né, a previdência de militares, a previdência do judiciário, a previdência de quem mora ali no topo do poder do executivo, do legislativo e do judiciário, essas estão intocadas. E essas, a previdência vai crescendo também. Qual que é o resultado? Esses gastos obrigatórios, eles comprimem, eles vão subindo, só que o teto vai baixando. Então imagina que você tem um gasto subindo e o teto baixando. O que vai acontecer? Ele vai esmagando o gasto que deveria ser para a gente investir. Qual que é o resultado? A gente só gasta para manter o Estado. Mas tem uma série de problemas aí no meio. Porque como o gasto vai caindo ao longo do tempo, você vai ter que cortar em outros lugares. Em geral, quais são os eleitos? Saúde, educação, ciência e tecnologia, né? Aqueles gastos que a sociedade está olhando para 30 anos à frente, que são os gastos cujos efeitos demoram mais para vir. E o efeito danoso desse, a gente infelizmente vai acabar vendo daqui a algumas décadas. A gente não vai perceber agora. E esse é o nosso drama, né, de quem sabe qual é o efeito disso. É enxergar isso e não conseguir fazer nada. Eu gosto muito de história e acompanhei com muito interesse a história do Pinochet no Chile e toda a interferência daquela escola de Chicago, do Milton Friedman, né, dizendo que o Chile virou um país maravilhoso até essa revolta que nós tivemos aí, mostrando que esse neoliberalismo não adiantou absolutamente nada para o Chile. O nosso ministro Paulo Guedes, ele é dessa escola? Ele é tão incompetente quanto o Bolsonaro e quanto o Pazuello? Ele fala pela mesma cartilha da escola de Chicago? Ah, sim. O problema é que se ele tivesse continuado estudando em Chicago, até seria bom, porque Chicago avançou. Mas o Paulo Guedes, ele não estuda faz 30, 40 anos. E eu não estou falando isso por pejoração a ele, não, gente. É porque é verdade. Quando você olha, a escola de Chicago avançou muito. A escola de Chicago hoje defende coisas, como, por exemplo, isso que ele teve que fazer forçado pelo Congresso, auxílio emergencial. A escola de Chicago defende uma série de compensações para dramas sociais, para dificuldades sociais, que ele não defende. Porque lá atrás, ele parou no momento que a ciência econômica estava começando a entender, naquele momento, a importância de você fazer política pública, fazer política social e tal. Então, o Paulo Guedes, ele é um empresário que foi formado em economia lá em Chicago. Mas ele não é um economista no sentido que a gente costuma chamar, uma pessoa que estuda, que se atualiza, que está, né, em dia com o que há de novo. E, novamente, eu estou falando de economistas de recorte liberal que olham para ele e falam assim, você é uma desgraça para a nossa classe, porque você não nos representa. Eu vou sair da macroeconomia para fazer uma pergunta de microeconomia, que eu até provoquei aí nos stories. Vale a pena a gente comprar carro, comprar casa, porque o brasileiro tem a história da casa própria, né? Ou não, o melhor é alugar casa, alugar carro, do ponto de vista da microeconomia? Então, a gente sempre numa decisão econômica tem que considerar a matemática financeira e aquilo que diz respeito às preferências das pessoas. Tá? Então vai chegar um monte de gente e vai falar para você, não, ó, faz essa conta e mesmo se você quiser algo, você está fazendo errado. Eu acho isso um equívoco. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo do imóvel. Ter um imóvel não é apenas ter um patrimônio no sentido financeiro do termo. É também o que a gente chama de renda psíquica. É o conforto, é a segurança do lar, é você poder passar por uma situação difícil, por exemplo, como essa pandemia. Quem tem um imóvel hoje, não um apartamento, um imóvel, não teve que pagar aluguel, podia se proteger, tinha, né, uma casa para ficar. Então isso acaba tendo o que a gente chama de rendas, mas que não são financeiras. Então, uma pessoa, e isso é importante, que eu quero que todo mundo entenda, porque tá cheio de guru financeiro, que fala coisas sem considerar as preferências das pessoas. E aí fica vendendo a ideia de que você tem que dizer não para tudo. Isso é um equívoco. Economia não tem a ver com poupar, gente. Prestem atenção. Economia não tem a ver com poupar recursos. Economia tem a ver com gastar bem. Você tem que gastar o dinheiro naquilo que te traz o benefício que você está almejando.
Dito isso, eu quero ter um imóvel. Tudo bem, compre o seu imóvel se você tiver dinheiro. Você sabe qual é o custo de ter esse imóvel? Não. É abrir mão do aluguel que você poderia receber. Qual é o aluguel? Você poderia construir o imóvel, alugar esse imóvel, receber um aluguel desse imóvel e, por exemplo, alugar um outro imóvel para morar. Se você conseguir fazer isso. E aí sobrar um dinheirinho, você pode tentar. Outro aluguel, você pode, em vez de comprar o imóvel, joga o seu dinheiro na bolsa de valores, joga o seu dinheiro no título público, com o dinheiro que você ganhar, você paga o seu aluguel e outras coisas, por exemplo. Então, essa decisão é uma decisão que tem riscos. Por quê? Pega o cenário agora de taxa de juros muito baixa. Então, a pessoa que não comprou o imóvel e colocou o dinheiro em título público, pós-fixado, o que é o pós-fixado? Quando a taxa de juros cai, o rendimento dela cai. Essa pessoa, por exemplo, ela está perdendo dinheiro. Porque ela ganha 2%, só que a inflação ano passado foi 4,5%. Ou seja, ela está perdendo. Mas ela não tinha como saber que viria uma pandemia e mergulharia a economia desse jeito. Ela está perdendo dinheiro. Alternativamente, a pessoa que, por exemplo, comprou o imóvel, numa situação como essa, está bem. Por quê? Porque a taxa de juros, aí eu vou falar bem rapidinho, só acreditem em mim. Depois eu faço um vídeo explicando isso. A taxa de juros, ela define o valor do imóvel. Se a taxa de juros cai, o valor dos imóveis sobe. Então, quem tem um imóvel numa crise como essa, com uma taxa de juros muito baixa, o valor do seu imóvel cresce. E a gente está vendo já um reaquecimento no mercado imobiliário, no meio da pandemia. Tem terrenos aqui nas cidades aqui perto de São Paulo, nos condomínios, que eles cresceram 50% o valor no meio da pandemia. Porque a taxa de juros cai, começa a ter dinheiro sobrando, as pessoas não querem colocar dinheiro em dívida, elas começam a comprar imóvel, por exemplo. Tá? Então, o que eu quero colocar é o seguinte, quando você vai tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão sabendo os custos dela e os riscos dela. Por isso, vale a pena comprar um automóvel? Se você vai andar 2 quilômetros todo dia, não. Vá de bicicleta ou pegue um Uber, sai muito mais barato. Agora, se você vai andar 10, 15 quilômetros ou 20 quilômetros, pode fazer sentido, tem calculadoras para isso. O problema qual que é? Se você quer ter o automóvel, porque para você aquilo te traz satisfação, sim, não tem problema você ter. É só você saber que você está abrindo mão de ter uma outra renda, abrindo mão de ter um dinheiro. O problema é ter por ter. Não, por quê? Sei lá, porque eu quero ter. Aí realmente você pode correr o risco de perder e gastar mal o dinheiro. Eu acho que foi o Brecht que dizia que o crime de roubar um banco não é nada comparado com o crime de fundar um banco. Não é isso? Lembra dessa? Lembro. Os bancos no Brasil ditam as cartas, não é? Taxa, sofismo, quer dizer, juros sobre juros. Os bancos no Brasil têm uma posição extremamente confortável, extremamente cruel, às vezes. Qual é a saída disso? Ir para um banco desses pequenos, desses bancos virtuais? Como é que se sai disso? Isso é algo que a gente tá tentando sair desde os anos 60. Né? O Delfim Neto veio e falou assim, olha, por que a gente não concentra mais os bancos? Porque aí facilita fazer política monetária. Então, ele faz a primeira concentração, né, deliberada como política de Estado, de fato ajuda a gerar o milagre econômico naquela época, mas desde então a gente tem uma economia que se financia essencialmente com bancos comerciais. E o problema dos bancos comerciais é que eles não conseguem financiar coisas muito longas, porque é dinheiro de família, né? Então o banco comercial, o que ele faz? Ele pega o dinheirinho da família e a família pode sacar o dinheiro a qualquer momento, certo? A família não tem o compromisso com o banco de deixar o dinheiro a perder de vista. Então o banco não pode ajudar a construir um Itaipu, porque ele pode precisar devolver o dinheiro para a família antes do investimento se concretizar e a hidrelétrica, por exemplo, pagar o banco de volta. Então, dito isso, o que acontece? O Brasil, a gente tem um sistema bancário muito concentrado e, por definição, como eu falei, curto prazista. Então, ele olha, é muito curtinho o horizonte que ele vê. Então, ele não consegue financiar rodovia, não consegue financiar ferrovia. Isso geralmente cabe a quem? Ao BNDES. Tá? Então, o BNDES fazia, né, cada vez está fazendo menos, mas ele fazia esses investimentos de longo prazo, demora 20, 30 anos para você ter o dinheiro de volta. Aí, indo direto à sua pergunta, a gente tem que diferenciar bancos de banqueiros
e de sistema bancário. São coisas totalmente diferentes. O sistema bancário é um bem público, porque ele ajuda a operacionalizar a moeda. A moeda é um bem público. Ela depende de confiança entre nós, ela depende do que o Estado está fazendo, ela é um bem público, é como uma rodovia. E ela tem uma concessionária, que é o banco. Então o banco, como a rodovia produz o serviço, né, de rodagem, o banco produz moeda, junto com o Banco Central. Da mesma maneira que você tem a Artesp, que é a Agência de Regulação de Transportes do Estado de São Paulo, regulando as concessionárias de transporte, o Banco Central regula os bancos. Então os bancos não podem produzir mais moeda do que a sociedade pode absorver. E o Banco Central tem que controlar isso. Qual é o problema? Como tem muito poucos bancos que desempenham essa tarefa incrivelmente particular e privilegiada de produzir um bem público, moeda, eles acabam ganhando muito. E aí vem o segundo problema. Protejamos sempre o sistema bancário. Quando a gente for falar, separemos o sistema bancário do que são os banqueiros. Quem são os banqueiros? São as pessoas que controlam os bancos e operacionalizam junto com o Banco Central essa política monetária. Qual é o problema? São pouquíssimos. E como eles são pouquíssimos, eles acabam ofertando serviços para uma parcela muito pequenininha da população rica, que é a população prime, né, personalité, tal. Esse pessoal, curiosamente, não paga serviços bancários, e ele cobra serviço bancário do populacho, que tem lá uma continha super pequenininha, né, só para receber a conta salário e paga serviços brutais. Mas onde que o banco ganha dinheiro? As pessoas acham que é no crédito. O banco ganha dinheiro em seguro. O banco ganha dinheiro com seguradora, com essas outras. Não ganha dinheiro com crédito, porque no Brasil dar crédito, fazer crédito não dá dinheiro, porque não tem gente o suficiente tomando crédito. Vou dar um exemplo. O Banco Central do Brasil, na pandemia, liberou 1,2 trilhão de reais para os bancos concederem crédito. Isso que vários políticos de esquerda ficam vociferando, falando que deram 1 trilhão e pouco para os bancos. Mentira! Não é porque eles estão falando mentira, é porque eles desconhecem. Os bancos só usaram 280 bi, porque não tem ninguém tomando crédito. Então está disponível. Mas não significa que você vai encontrar pessoas que, como eu falei, que elas passam do sarrafo. Porque crédito tem risco. Então o banco não pode chegar lá e falar assim, olha pessoal, quem quer dinheiro? Porque se ele empresta dinheiro para uma atividade que não volta, que não retorna o dinheiro, ele não tem como devolver o dinheiro para quem emprestou para ele. De primeiro, que somos nós. Nós emprestamos dinheiro para os bancos. Então, quando a gente vê o lucro do Itaú, aquele é o lucro dos acionistas do Itaú. Tá? Mas quem tem dinheiro lá somos nós. Quem tem dinheiro no Bradesco somos nós. Toda a população, que infelizmente ainda é pequena dentro do Brasil que tem conta em banco, mas é a população que tem ativos. Né? A tua conta poupança, a tua conta, teu CDB, teu fundo de investimento, tudo isso está no banco. Então, é isso que torna essa discussão tão difícil. Porque é muito fácil, seria para mim, chegar aqui e falar assim, vamos falar mal de banqueiro. Eu poderia falar, e pode falar mal de banqueiro, não tem problema. Mas a gente só vai corrigir esse problema, né, da concentração bancária quando houver uma disposição clara, central e prioritária do Banco Central de aumentar a concorrência bancária. Este Banco Central, curiosamente, eu sempre falo isso para as pessoas, né, não me confundirem com alguém que é neoliberal, curiosamente, este Banco Central, que tem como presidente o neto do Roberto Campos, nosso maior liberal do século XX, é ele que está conseguindo promover algum avanço nesse sentido. Mas a gente não sabe se esse avanço vai se manter, porque essas fintechs, que as pessoas muitas vezes estão vendo como a solução e pode realmente baratear uma série de custos operacionais do sistema bancário, podem ser também um cavalo de Troia para os bancos maiores comprarem essas fintechs. A gente não sabe para onde isso vai. E aí, para finalizar, a gente muitas vezes está preocupado em aumentar a concorrência bancária, mas como os Estados Unidos mostraram em 2008, pode não ser uma boa sugestão isso. Porque quando os bancos têm que concorrer muito, eles têm que correr mais risco. E se eles correrem mais risco, tem chance de ter crise. Então a solução alternativa que eu normalmente sugiro é, vamos melhorar a regulação bancária por parte do Banco Central.
e fazer com que esses oligopólios eles funcionem mais alinhados com os interesses da sociedade, que é o quê? Reduzir tarifa bancária e oferecer crédito mais barato para a sociedade brasileira. André, só para dizer, para seguir nessa história da economia, semana que vem, no dia 22, eu vou entrevistar a Rosa Aguiar, que é viúva do Celso Furtado. Fantástico, a Rosa é... Furtado, né? E o Cleiton está perguntando se esse senhor é grego. Eu não sei se ele está falando de mim ou de você. Você parece o Varoufakis, mas não é... Não, mas não sou grego, não. Descendência italiana. Escuta, e aquela falácia... Vamos falar daqui a pouco, o Hélio Cirlinas, doutor Hélio Cirlinas, que é psiquiatra, pergunta sobre reforma tributária. Mas essa história dessa reforma que foi feita aí, a reforma trabalhista, com aquela falácia de que se facilitar, dificultar o acesso à justiça, diminuir custo de contrato, tornar a demissão mais fácil, que os empresários iam contratar mais. Isso é uma falácia, não contrataram mais, né? É isso que as pessoas estão chamando de uberização? Quer dizer, a gente está cada vez com menos direitos trabalhistas? Ó, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda do livro que eu publiquei com meu grande amigo Paulo Gala, que se chama Brasil, uma economia que não aprende. Infelizmente a tela está invertida, mas se chama Brasil, uma economia que não aprende. A gente lançou esse livro no início do ano passado. A gente, inclusive, recentemente lançou um curso também para explorar algumas ideias além do livro. E a nossa preocupação maior, e foi isso que gerou esse casamento intelectual, é que a gente se cansou de entrar em Uber e conhecer engenheiros. Uhum. Engenheiro, aí a gente fala assim, por que o engenheiro virou Uber no Brasil? Então a gente tem um desmantelamento da estrutura produtiva que gerava bons empregos, permitia que, né, engenheiros pudessem ter uma atividade remunerada muito boa, e o resultado foi qual? Você acabou desmantelando a atividade produtiva por meio da desindustrialização, e o engenheiro então foi virar, né, mais um motorista de Uber. Esse é a tendência da nossa sociedade. São empregos de baixa qualificação, com baixa proteção, baixa qualidade e baixa remuneração. Aí você vai lá e fala assim, tudo bem, então como é que eu faço para conseguir empregar as pessoas? O empresário diz, o que me sufoca é custo, porque eu não controlo o mercado, certo? Eu chego lá para vender no mercado, se meu concorrente vende mais barato, eu tenho que vender mais barato. Aí ele fala o quê? Eu vou cortar custo. Só que quando ele corta custo, ele tem que cortar mão de obra, e pode ser a mão de obra qualificada. Aí eles foram lá e falaram assim, por que você não faz a reforma trabalhista e corta custo de todo mundo? Olha, vai ficar mais barato, eu vou empregar mais. O problema, e eu sempre brinco, se você anda na Rua Colômbia, você está andando lá, tem um monte de concessionária de carro de luxo, né? Aí imagina que você está andando um dia lá, tá? Que eu espero que você não seja rico desse jeito. E aí aparece assim, Ferrari, 50% off. Você fala, caramba, vou levar duas. Você vai fazer isso, tá? Não, porque o fato de estar com desconto não significa que você tenha renda para comprar aquilo. O empresário é a mesma coisa. Ele olha o trabalhador e fala, tudo bem, eu posso te contratar por metade do salário. Mas para que eu vou te contratar se o que eu produzo não vende? Porque não tem demanda. Qual que é o resultado? Como eu falei, o mercado implodiu e a nossa solução via Dilma, via Temer e via Bolsonaro é qual? É cortar custo. E o empresário está falando, tá baratinho, o problema é que ninguém compra. Eu preciso de demanda. Chega para qualquer empresário e fala assim, ó, o que te dá dinheiro? E casa cheia. Caro ou barato? Casa cheia. E a gente não tem casa cheia em lugar nenhum no Brasil, porque não tem renda. E a gente está dando um tiro no próprio pé. Eu sei que perguntar para você... Bom, eu tenho um monte de pergunta e aí de antemão eu queria te convidar para a gente fazer uma segunda um pouquinho mais para frente. Eu falo muito, nunca uma é suficiente, desculpa. Claro. O que quer dizer reforma administrativa e reforma tributária? Eu sei que isso dá um longo curso, mas... Não, mas dá para explicar. Reforma tributária, ela vai mexer na maneira como o Estado coleta impostos da sociedade. Então, hoje no Brasil, 50% dos impostos vem basicamente de bens e serviços, e o restante está distribuído em contribuições e outros impostos diretos, como imposto de renda sobre pessoa física, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre lucro líquido, que incide
especialmente sobre empresas, mas particularmente sobre bancos. A reforma tributária vai tentar desonerar mais a produção e onerar um pouco mais a renda ou o consumo. Tá? Essa reforma tributária, a maneira como a gente coleta imposto. A reforma administrativa, digna do nome, envolveria melhorar processos do Estado, aumentar a produtividade do servidor público, melhorar as carreiras, diminuir, né, a distância salarial entre as carreiras, melhorar os incentivos para os trabalhadores se dedicarem, né, à atividade, o e-government, né, que é você digitalizar uma série de atividades, diminuir burocracia, assim por diante. Isso é uma reforma administrativa digna do nome. O que a reforma administrativa que o governo está propondo é uma reforma de RH do Estado. É o equivalente a você chegar para um grande empresário e ele falar assim, olha, eu preciso fazer uma reforma administrativa da minha empresa, que melhora processos, melhora divisão de departamento, quem está trabalhando aonde, tá? Ele fala assim, faz o seguinte, minha reforma administrativa mexe no RH. É isso que o governo está fazendo. Uma reforma de RH não é uma reforma administrativa. Mas tem outra coisa aí dentro, além disso. Essa reforma administrativa acaba dando poderes enormes, quase um poder moderador, como era do Império, né, ao presidente da República. Por exemplo, ele decidir fundir a UFABC com a Unifesp. Ele tem esse poder. Né, sem ter que passar emenda constitucional, você tem que passar com muita facilidade. Então a luta, aqui nesse caso, vai ser garantir uma reforma tributária que não traga de volta a CPMF, que é um imposto horrível, né, a gente conviveu por anos com ele, porque a gente ficou viciado nesse imposto, então é uma péssima ideia trazê-lo de volta. E uma reforma administrativa que efetivamente olhe para a produtividade do Estado, que melhore as carreiras, que melhore as condições de trabalho do servidor público e faça com que a qualidade dos serviços melhore. E não só, né, cortar salário quando você achar que você tem que cortar salário. Isso é realmente muito pouco para um Estado da complexidade do Brasil. Eu queria te propor uma fantasia distópica, mais do que o Brasil já é, um Handmaid's Tale. Né? Se você conseguir fazer, vai lá. Imagine que o nosso psicopata de plantão tivesse conseguido fazer com que houvesse a primazia da economia sobre a saúde. Então, por decreto, ele tivesse colocado todo mundo para trabalhar. Não tinha isolamento social, todo mundo ia continuar suas atividades normais de trabalho. A gente estaria melhor ou pior do que agora? Mas isso, as evidências científicas, se ela ainda valer alguma coisa nesse país, elas deixam muito claras. Sociedades que cuidaram melhor da saúde voltaram mais rápido. Ponto. Porque ficar na quarentena ioiô, em que o presidente fica brigando com os governadores, porque o grande drama do Bolsonaro ocorreu na década de 80, que foi a política dos governadores. O Brasil instituiu um sistema político que os governadores têm muito poder. Então o presidente ele tem que negociar com os governadores. Esse é o drama do Bolsonaro. Ele queria reinar mitologicamente, como ele acha que ele é. E os governadores vão falar, toma cuidado, porque eu tô aqui querendo o teu cargo. E foi o que o João Dória fez. Ele foi lá e confrontou diretamente. Você vê, é quase como se ele estivesse no mesmo nível de governo. Porque os governadores no Brasil têm muito poder. Para o bem ou para o mal, nesse caso eu achei que desempenhou para o bem, acabou acontecendo isso, e o jogo político de concorrência eleitoral, pela popularidade, foi pressionando o governo a ter que tomar alguma reação. Porque se o Bolsonaro tivesse os poderes imperiais que ele gostaria e está lutando para ter, 2022 está aí, ele já avisou que ele não vai aceitar a derrota. Se ele tiver esses poderes, aí nós viveríamos isso aí que você levantou. A gente certamente estaria aí aos borbotões de uma mortandade muito maior do que a gente tem hoje, que já é, né, muito elevada. É vergonhosa, né? André, o dólar turismo a quase 6. Eu ouço que ele é bom para exportar, mas ele é péssimo para insumo. O dólar alto é bom ou é ruim para o país? Sempre em economia, a gente tem que perguntar, é bom para quem e ruim para quem? Toda variável macroeconômica, toda variável de preço, ela é distributiva. Então, quando o preço sobe, é ruim para o consumidor, mas é bom para quem está vendendo. Então, o câmbio ele é uma variável macroeconômica que afeta toda a nossa maneira de viver. Então, quando o câmbio sobe, as pessoas que vendem coisas lá fora, elas ganham mais reais por unidade de coisa vendida. Então, essas pessoas lucram mais com isso. O problema é que a gente tem que comprar coisas importadas, por exemplo, para produzir medicamento. O IFA vem da China.
Então, quando o câmbio sobe, o IFA, que serve para fazer a vacina, ele também fica mais caro. Então, você tem essa mediação. Em geral, quem que compra coisa importada? Ou o produtor, que repassa isso para preço, ou o consumidor. Então, o consumidor é quem leva a pior nesse momento. Tá? Um câmbio desvalorizado estável, ele é excelente para quem exporta, principalmente a indústria. Porque a indústria geralmente tem um custo de mão de obra mais elevado. Então, quando o câmbio está mais depreciado, ou seja, ele está mais alto, o custo da mão de obra em dólar é mais baixo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você, 1 para 1 o dólar com o real. Se a mão de obra custa 100, quando você vai vender teu produto lá fora, você tem que vender pelo menos por 100 dólares. Uhum. Se o câmbio desvaloriza de 1 para 2, aquela mão de obra que custava 100 dólares, agora custa 50 dólares. Então você pode vender, em vez de 100 dólares, pode vender por 50. Isso te dá maior competitividade. É o mesmo trabalho, a pessoa está recebendo a mesma coisa em reais, tudo igual. Só que a competitividade lá fora aumenta. Então esse setor consegue exportar mais. Porque na hora que ele vai concorrer com outras empresas, ele tem maior chance, né, de o consumidor lá no outro país, quando chegar ali no mercado, olha o produto brasileiro e compra o produto brasileiro e não o produto chinês. E aí o nosso exportador vende mais e gera mais emprego nesses setores. Por que é importante isso acontecer? Porque os setores exportadores estão no que eu chamo no campeonato mundial da produção. Eles estão concorrendo com os melhores do mundo. Então isso gera melhorias produtivas, gera melhorias tecnológicas, gera receita. E essa receita vem na forma de dólares. E os dólares permitem que a gente forme uma poupança de reservas internacionais chamadas, né, exatamente as nossas reservas. E isso nos protege de situações como, por exemplo, quando você tem paralisia no resto do mundo de produção, mas você tem dólar para comprar se você precisar comprar. O Brasil passou mais de um século sem ter divisas. Em 2006, a gente começou a constituir divisas que hoje estão aí na ordem de 340 bilhões de dólares, que é um colchão de amortecimento fenomenal. É como você entrar na tua conta do banco e ver ali aproximadamente cerca de 20% da sua renda prontinho para você usar quando você precisar. Isso é muito importante. Então quem ganha é quem vende lá fora e quem perde é quem compra importado aqui dentro. Por isso que acaba gerando esse encontro. Se você vai para Miami, você está danado, né? Você vai pagar muito mais. André, olha, basta ver os comentários e você deu um show, né? Você deu uma aula, aliás, nem um pouco surpreendente. Você dá um show, você dá uma aula, as pessoas que estão nos assistindo deviam ir lá no seu canal do YouTube, você, o Quarteto Fantástico, não é? Então, Conexão Xangai. aulas que você dá no YouTube. Eu vou comprometer você, que todo mundo que está assistindo, que você vai aceitar um outro convite para a gente continuar. Claro. Eu tinha 1000 perguntas aqui para fazer para você. Maravilha, com o maior prazer. Super obrigado, eu te agradeço imensamente e voltamos a falar daqui a pouco de novo. André, Maravilha, um grande abraço. Obrigado pela aula. Tchau. Tchau, gente, para todo mundo que está aqui com a gente. Tchau.